Um anel destruído. Um ritual secreto e pouco mostrado. 9 dias de luto. O que se esconde nesse período? Curiosidades macabras. O líder da igreja julgado depois de morto e o corpo lançado ao rio. Tanatopraxia papal. O que nunca te contaram sobre o funeral e a sucessão do líder da Igreja Católica. Você assiste a partir de agora os mistérios da morte de um Papa. Uma figura que, ao morrer, faz o mundo parar e desencadeia uma série de rituais ancestrais e uma transição de poder repleta de simbolismos e jogos políticos. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os bastidores ocultos do falecimento de um Papa. Está bem interessante, para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No dia 21 de abril de 2025, o mundo parou ao receber uma das notícias mais marcantes da história contemporânea. O falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos de idade em sua residência. A causa oficial, divulgada pelo Vaticano, foi um acidente vascular cerebral, que resultou em insuficiência cardíaca irreversível. A notícia rapidamente se espalhou, e logo os tradicionais protocolos papais começaram a ser cumpridos. O cardeal Camerlengo foi o primeiro a confirmar oficialmente o falecimento, assumindo temporariamente a administração da igreja. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Um dos rituais mais simbólicos envolveu o Anel do Pescador, que pertence a cada Papa e representa sua autoridade. Assim que a morte do pontífice é declarada, esse anel é retirado e destruído, para que nenhum documento possa ser falsificado em seu nome. Esse gesto marca, definitivamente, o fim de um pontificado. Segundo o desejo expresso pelo próprio Papa Francisco ao longo de sua vida, os procedimentos fúnebres foram adaptados para expressar simplicidade e humildade. O corpo foi preparado e colocado em um único caixão de madeira com interior de zinco, diferente da tradição dos 3 caixões usados em pontificados anteriores. Em 23 de abril, o corpo foi transferido para a Basílica de São Pedro, onde permaneceu exposto por 3 dias, permitindo que fiéis de todo o mundo fizessem sua última homenagem ao pontífice latino-americano. As imagens emocionaram multidões, que enfrentaram horas de espera para se despedir do líder da Igreja Católica. O funeral do Papa Francisco aconteceu no dia 26 de abril de 2025 e reuniu personalidades de todo o planeta. Um fato marcante que ficará para a história. Francisco escolheu ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, em um túmulo simples, decisão inédita em mais de um século, já que era tradição dos pontífices serem enterrados na cripta da Basílica de São Pedro. A partir desse momento, começou o Noventiale, os 9 dias de luto oficial e missas dedicadas à memória do Papa. Um período de grande comoção que prepara espiritual e institucionalmente a Igreja para o futuro e para a escolha de um novo pontífice.
O falecimento do Papa se tornou destaque no noticiário mundial. Afinal, ele é uma das personalidades mais influentes do planeta. Mas afinal, o que é um Papa? E qual que é a sua função? O Papa, figura central e suprema da Igreja Católica, é muito mais do que um símbolo religioso. Ele é considerado o sucessor direto de São Pedro, o primeiro apóstolo de Jesus, e ocupa um cargo que carrega o peso de quase 2000 anos de história, tradição e poder político. A trajetória de cada Papa é marcada por decisões únicas e tradições curiosas, algumas delas desconhecidas até para boa parte dos católicos. Você sabia que ao ser eleito, o novo Papa pode escolher um novo nome? Essa tradição começou no ano de 533 d.C., quando o então eleito Mercúrio optou por não usar o seu nome de batismo, associado ao deus pagão da mitologia romana, e escolheu chamar João II. Desde então, todos que assumiram o trono de Pedro adotaram um nome simbólico, muitas vezes em homenagem a um santo ou para sinalizar o tipo de legado que pretendem deixar para a Igreja. Outro capítulo fascinante da história papal é dos extremos de idade e tempo de pontificado. O mais jovem Papa, Bento IX, subiu ao trono com aproximadamente 12 anos de idade. Sim, você ouviu certo. Em 1032, uma criança foi alçada ao cargo mais alto do catolicismo ocidental, em meio a uma época marcada por intrigas e escândalos, incluindo acusações de comportamento inadequado e até a venda do cargo papal. Do outro lado da balança, temos o recorde de maior tempo à frente da Igreja. Pio IX permaneceu Papa por impressionantes 31 anos, 7 meses e 22 dias. Seu longo pontificado atravessou acontecimentos históricos, como a unificação da Itália e a perda dos antigos estados papais, revolucionando a relação da Igreja com o mundo moderno. Mas afinal, o que acontece quando um Papa morre? Quem é o primeiro a saber? Existem rituais secretos? Momento solene, discreto e cercado de rituais milenares. Assim começa a etapa mais delicada da transição no Vaticano, a confirmação oficial da morte do Papa. Não se trata apenas de um anúncio ao mundo, mas de uma cerimônia de segredo, tradição e autoridade. Quando há suspeita de falecimento do pontífice, uma pequena comitiva é formada. Quem lidera esse momento é o cardeal Camerlengo, o chanceler maior do Vaticano e administrador-geral, enquanto a Sé está sem o seu comandante. Mesmo com o avanço dos métodos médicos modernos, faz-se questão de manter um gesto simbólico, carregado de história e significado. O Camerlengo dirige-se até o leito onde repousa o corpo do Papa. O silêncio domina o ambiente, interrompido apenas por um rito muito específico. O Camerlengo retira de sua bolsa um martelinho de prata, um objeto pequeno e nobre, cuja presença remonta a séculos de tradição. Aproxima-se do rosto do Papa e, com respeito e precisão, toca suavemente 3 vezes a testa do pontífice, sempre chamando pelo nome de batismo. Um chamado solene para confirmar se restaria qualquer resposta daquele que, até minutos atrás, era o líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas. Após as 3 batidas e a impossibilidade de resposta, o Camerlengo proclama a frase ritual diante das testemunhas e membros do clero presentes. Vere Papa mortus est. Verdadeiramente, o Papa está morto. Só então, de maneira formal e irrefutável, a morte do pontífice é oficialmente declarada e registrada. Ainda no local, há outro gesto simbólico que marca profundamente a história do papado: a retirada do anel do pescador do dedo do Papa. Esse anel, um sinete de ouro decorado com a imagem de São Pedro e nome do Papa em latim, tem valor espiritual e funcional, pois serve para selar todos os documentos oficiais do pontífice. Sua existência representa o poder único e direto do Papa, enquanto chefe da Igreja. No entanto, no exato instante da confirmação da morte, o anel do pescador simboliza uma ameaça.
em mãos erradas, poderia ser empregado para fraudes e falsificações de documentos papais durante o período sem liderança. Por isso, logo após ser removido, o anel é levado para uma reunião reservada com os mais altos dignatários da igreja. A destruição do anel do pescador é um dos momentos mais dramáticos de toda essa liturgia. Diante de cardeais cuidadosamente selecionados, o camerlengo utiliza o próprio martelinho de prata da confirmação da morte para golpear e amassar o anel, marcando-o profundamente, destruindo seu sinete e tornando qualquer tentativa de uso impossível. Em algumas ocasiões, o sinete é cruzado por uma ranhura profunda ou completamente esmagado, até que encerra, de modo definitivo, o poder do Papa morto. Para a Igreja Católica, isso reforça que a autoridade do Papa é única e limitada à vida daquele homem. Historicamente, há adaptações. No caso da renúncia, como aconteceu com Bento XVI, ao invés da destruição total, grava-se uma cruz profunda no anel, tornando-o inutilizável, mas preservando-o como registro e relíquia. Só após esse ritual, que une tradição, legenda, segurança e espiritualidade, o mundo tem, de forma inquestionável, a certeza de que um ciclo se encerrou na igreja, abrindo o caminho para o luto, os funerais e, finalmente, o conclave que elegerá o próximo pontífice. Após o anúncio da morte, uma onda de luto toma conta do mundo católico. Mas o que acontece dentro dos muros do Vaticano? Imediatamente após o óbito, o corpo do Papa é submetido ao processo de tanatopraxia, para retardar a decomposição do cadáver, garantindo que se mantenha sereno e apresentável durante vários dias de homenagens públicas. O rosto e as mãos são cuidadosamente tratados, inclusive recebem uma maquiagem corretiva para suavizar os sinais da morte, preservando a imagem respeitosa do líder espiritual. Em seguida, há o rito quase teatral da preparação litúrgica. O corpo, já paramentado, normalmente era colocado em um catafalco, um tipo de plataforma elevada, ricamente ornamentada, dentro da Basílica de São Pedro. No entanto, uma mudança importante aconteceu por decisão do Papa Francisco. Agora, o corpo é exposto no próprio caixão de madeira, com interior de zinco, já aberto à visitação, refletindo o desejo de simplicidade e humildade. A Basílica de São Pedro, maior templo católico do mundo, torna-se um verdadeiro palco para um velório global. Durante aproximadamente 3 dias, o corpo é exposto para a veneração pública. E não é exagero dizer que milhões se mobilizam para prestar sua última homenagem. As filas serpenteiam quilômetro após quilômetro pela Praça de São Pedro, unindo pessoas de todos os continentes, além de câmeras do mundo inteiro, transmitindo cada detalhe para bilhões de espectadores. A segurança é máxima, e há protocolos rígidos quanto ao fluxo, ordem das autoridades, lugares reservados e até cuidados com eventuais objetos deixados junto ao caixão. Durante o velório do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, uma cena marcou profundamente todos os presentes e ganhou destaque mundial. Uma freira francesa, amiga íntima do pontífice, quebrou o rígido protocolo ao se aproximar do caixão para uma despedida singular. Desde os tempos em que Francisco era arcebispo em Buenos Aires, ela mantinha laços estreitos com o pontífice, fortalecidos por inúmeras visitas e apoio mútuo. No momento solene do velório, a freira foi tomada pela emoção, rompeu a barreira reservada apenas a autoridades da igreja e, com as mãos unidas em oração e lágrimas visíveis, prestou sua última homenagem. Respeitada pelos próprios seguranças, ela foi autorizada a permanecer junto ao Papa por longos minutos, num raro gesto de humanidade e ternura que tocou fiéis do mundo inteiro. A cerimônia fúnebre do Papa é um dos eventos mais assistidos e complexos do planeta. Ela costuma ser marcada entre 4 e 6 dias após o falecimento, justamente para permitir que chefes de Estado, líderes religiosos de outras denominações, representantes de outros governos, membros da realeza e uma multidão de fiéis de todo o mundo possam se organizar para marcar presença em tempo hábil. O funeral é presidido pelo decano do Colégio de Cardeais, já que o Papa não pode celebrar o próprio enterro.
Entre as particularidades marcantes, destaca-se o rigor absoluto do cerimonial, inclusive com mapas detalhados, designando cada posição na Praça de São Pedro para presidentes, reis, autoridades eclesiásticas de igrejas orientais ou protestantes, além de jornalistas credenciados e membros do povo. Uma curiosidade interessante: no funeral de João Paulo II, em 2005, registrou-se o maior número de chefes de Estado reunidos fora da ONU, além de registros históricos de peregrinos acampando por dias ao redor do Vaticano. Após o velório, o corpo do Papa é transportado num cortejo solene e finalmente sepultado. Tradicionalmente, depositava-se o corpo em 3 caixões. Uma urna funerária era de cipreste, outra de chumbo e uma terceira de carvalho ou madeira nobre, representando respectivamente a humildade, a eternidade e a nobreza do papado. Com a reforma do Papa Francisco, esse costume foi simplificado. Agora, apenas um caixão de madeira, reforçado com zinco por dentro. Por tradição, o Papa é enterrado nas Grutas Vaticanas, sob a Basílica de São Pedro, juntando-se a outros pontífices e grandes figuras da Igreja. Mas não existe obrigatoriedade. Francisco, por exemplo, pediu um túmulo modesto na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, rompendo com mais de um século de protocolo e deixando um sinal de sua personalidade despojada e devota à Virgem Maria. Após a morte do Papa, é iniciado o Noventiale, 9 dias de luto, em que missas solenes são realizadas diariamente na Basílica de São Pedro e em igrejas de todo o planeta. O número 9 é carregado de forte simbolismo na Igreja Católica, sintetizando o tempo bíblico de preparação para a eternidade, completude espiritual e uma espécie de novena para a alma do pontífice. Cada uma dessas missas tem liturgias especiais, orações próprias e servem também de momento de preparação para o próximo grande passo, a escolha do novo Papa por meio do conclave. Durante o Noventiale, toca-se um sino especial, chamado Patarina, no Capitólio, para anunciar à cidade e ao mundo que o Papa está morto, além de pedir orações. O caixão do Papa permanece numa posição elevada ou inclinada durante as primeiras missas, permitindo que os fiéis venerem os pés do pontífice, um gesto simbólico de profunda humildade. Mas quem vai ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica? E o que acontece durante o conclave? Cerca de 15 a 20 dias após a morte ou renúncia do Papa, todos os cardeais se reúnem em segredo absoluto na Capela Sistina e ficam isolados do mundo até que um novo pontífice seja escolhido. A escolha é anunciada pelo famoso sinal de fumaça branca subindo da chaminé da capela. Mas o que ninguém te conta? O conclave também é palco de muita negociação, jogos políticos e alianças entre ala conservadora e progressista dentro da igreja. Você sabia que um papa já foi julgado depois de morto? Um dos episódios mais bizarros e assombrosos da já tumultuada história papal é, sem dúvida, o chamado Sínodo do Cadáver. Imagine, em 897, Roma era dividida por alianças políticas, e o Papa, Estevão VI, movido por ressentimentos, intrigas e disputas pelo poder, ordenou um feito sem precedentes e nunca mais igualado. Ele determinou que o cadáver do seu antecessor, o Papa Formoso, morto havia cerca de 9 meses, fosse exumado e levado para o julgamento público na Basílica de São João de Latrão. O corpo de Formoso, já em estado avançado de decomposição, foi vestido com todas as vestes papais e colocado sentado em um trono, em pleno altar. Um diácono foi designado como defensor mudo, falando em nome do próprio Formoso. Diante dos clérigos atônitos e uma plateia apavorada, Estevão VI fez acusações formais, perjúrio, violações das regras canônicas e ascensão ilegal ao trono papal. No fim do julgamento, Formoso foi declarado culpado, suas vestes papais foram arrancadas,
Os 3 dedos da mão direita, usados para abençoar, foram cortados, e um ato final de humilhação. O cadáver foi lançado nas águas do rio Tibre. A cena causou horror, até mesmo entre aqueles mais calejados das disputas vaticanas da época, gerando uma onda de repúdio popular. A pressão levou rapidamente à deposição e prisão de Estevão VI, que terminaria estrangulado na prisão pouco tempo depois. Para tentar reparar a injustiça, o Papa Teodoro II ordenou que os restos de Formoso fossem resgatados e sepultados com as devidas honras na Basílica de São Pedro, restituindo sua dignidade póstuma. Outra curiosidade: a renúncia ao trono papal é um fenômeno praticamente inexistente na longa história da Igreja. Até hoje, apenas 4 pontífices abdicaram de livre e espontânea vontade do cargo. Ponciano, em 235, renunciou após ser exilado para as minas de Sardenha, preocupado em evitar a divisão entre os cristãos. Celestino V, em 1294, o eremita simples, sentiu-se incapaz de lidar com o jogo de poder do Vaticano e espontaneamente escreveu sua renúncia, abrindo o caminho à eleição de Bonifácio VIII. Gregório VII, em 1415, deixou o papado para acabar com a grande cisma do Ocidente, período em que havia 3 papas rivais. Bento XVI, em 2013, foi o caso mais recente e um marco nos tempos modernos. Ele citou motivos de saúde, idade avançada e falta de força para governar a Igreja. Com Bento XVI, vivemos um fato sem precedentes. Pela primeira vez na história, um Papa emérito teve um funeral diferente dos líderes em exercício. Ao morrer em 31 de dezembro de 2022, Bento XVI foi velado e homenageado no Vaticano, com rituais simplificados. O Papa Francisco, então seu sucessor, presidiu pessoalmente a Missa Ezequial, algo inédito desde 1802. Algumas diferenças chamaram a atenção. Bento XVI não foi sepultado com a férula, o bastão papal, nem com o pálio, símbolos reservados a papas em exercício. A cerimônia foi igualmente solene, mas marcada por um tom de simplicidade e modéstia, refletindo o desejo do próprio Bento XVI. Rituais, segredos e curiosidades reforçam o peso histórico de cada papado. E você, o que achou deste conteúdo? Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E comente aí, o que o Papa significa para você? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.